E gostaria de iniciar com o capítulo 22 de Gênesis, novamente. O Batista leu ontem sobre esse capítulo e apenas alguns versículos aqui. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu estava pensando muito nesse assunto de o lugar de adoração, e acho interessante porque Deus nunca deixou para o homem escolher onde e como adorar. Deus sempre deu uma direção muito certa, muito correta sobre esse assunto. Mas é interessante nós vermos que nunca é da maneira como o homem costuma pensar. Sempre é, na verdade, ao contrário do que o homem pensa. E no versículo 2 dessa porção que nós lemos, ele disse: Vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui nós vemos que havia mais de uma montanha. E essas montanhas são uma figura dessas seitas, dessas religiões. E nós vamos ver mais para frente os tipos de seitas que nós temos. Só que tinha uma coisa, ele disse para ir a uma dessas montanhas que ele ia mostrar. E Abraão saiu e ele não sabia onde era. Ele sabia que ele ia para Moriá e ia ver umas montanhas, mas Deus iria indicar uma delas para ele oferecer ali o holocausto. Sobre uma das montanhas que eu te direi. Daí, ao terceiro dia, no versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Aí então Deus mostrou qual era o lugar para ele. Mas é interessante que foi depois de 3 dias. Nós vemos em Números 19, da novilha ruiva, falar sobre esses 3 dias também. A primeira aplicação da água, purificadora, era o terceiro dia. E isso nos fala de um tempo em que Deus exercita-nos nas nossas consciências, exercita-nos nos nossos pensamentos acerca do que nós fizemos ali em Números 19. E conectando esse número com algo que exercita as nossas consciências, aqui também nós vemos que foi ao terceiro dia que Abraão viu esse lugar que Deus havia indicado. Então eu sei que aqui, irmãos e irmãs, pediram seu lugar à mesa do Senhor, e às vezes demora um pouco, muitas vezes. Eu gostaria de dizer que não pensem que há alguma falta
Logicamente, da parte do Senhor, nunca. Mas da parte dos irmãos, também não. Nós devemos sempre ver esses 3 dias, esse tempo de espera, como um exercício para os nossos corações. Deus está exercitando-nos. As montanhas são parecidas. Se nós fôssemos escolher, eu acho, no meu caso, eu tenho certeza que eu ia escolher a primeira montanha que aparecesse. Ali está mais fácil, já está mais perto mesmo, é mais conveniente, até talvez até mais bonita que as outras. E eu ia escolher essa primeira. Mas não era. Deus tinha 3 dias para exercitar e então Ele nos mostrar. Abraão não tinha nenhuma dica. Deus ia falar para ele. E chegou nesse dia, depois de 3 dias, Abraão viu. Deus disse, é lá. Então, é importante que nós saibamos, né, onde Deus quer que ofereçamos nossos sacrifícios. Ou seja, onde nós iremos para adorar a Deus. Ele indica esse lugar e só Ele pode indicar esse lugar. Um irmão, uma irmã, não pode. Mais para frente nós vamos pensar em Lucas, aquela passagem também, que é o Espírito Santo e a palavra de Deus, né, que nos indica esse lugar. Mas Deus, Ele mesmo, pessoalmente, é quem fala a nós sobre esse lugar. E talvez nós não tenhamos ainda um exercício que Deus quer que nós tenhamos para descobrir esse lugar, porque nossos irmãos não podem nos dizer. Eu não posso dizer para qualquer um aqui, olha, venha aqui, porque aqui é o lugar. E por que eu não posso dizer isso? Porque cada lugar, cada montanha vai dizer a mesma coisa. E você vai ficar em dúvida do mesmo jeito. Mas há um lugar que Deus vai indicar para qualquer um. Ele pode indicar esse lugar. E quando Ele mostrar, você não vai ter dúvida. Você vai saber que é o lugar. Depois em Deuteronômio, capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para a possuir em todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore verde. E derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimareis a fogo e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra em que fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará
repouso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. E então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Então haverá um lugar. E isso daqui, nós chegamos, cada um de um lugar. Uns vêm de um lugar que se pratica idolatria, outros vêm de outros lugares que não se pratica abertamente a idolatria, mas estão também contaminados com muitas doutrinas, coisas errôneas acerca de Deus, e mesmo a conduta, a maneira de se reunir e tudo. Então alguém pode pensar, não, mas é tudo a mesma coisa. Não. Quando nós lemos Apocalipse 2 e 3, nós temos 4 igrejas finais. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 4 igrejas, né, logicamente, todas as 7 igrejas falam da história da igreja no mundo, mas essas 4 últimas igrejas é o tempo que nós estamos vivendo desde o romanismo, que é Tiatira. No romanismo se praticava e se pratica idolatria abertamente. Depois nós temos Sardes, que é o protestantismo, e depois nós temos Filadélfia, que são os que se apartaram de toda essa corrupção e passaram a reunir somente ao nome do Senhor, em Filadélfia. E depois nós temos Laodiceia, que é esse último estado da igreja. Então, em Tiatira, nós temos a idolatria. Em Sardes, nós temos as divisões, as denominações. E em todas elas, a reprovação de Deus. Em Filadélfia, os que estão congregados ao nome de Cristo. E em Laodiceia, não estão denominações, e nem tampouco romanismo, mas estão os grupos independentes que saíram de Filadélfia e se encontram presentemente nos nossos dias, né, em pleno vigor, mas são grupos. Então nós podemos dizer, não, mas aqui Deuteronômio está falando porque havia idolatria. Tá bom, em Deuteronômio havia idolatria e Deus manda que tirasse tudo isso e queimasse todos esses objetos de idolatria. Mas não é só isso. Diz que eles deveriam ir para um lugar, e no lugar que o Senhor lhes indicaria para adorar. Então, depois nós temos João 4, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas principalmente esse versículo 22 diz, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, quanto ao lugar de adoração, não era da capacidade de discernimento de quem ia adorar. Não era. A mulher, nossos pais, diz que é aqui. E vós dizeis que é em Jerusalém.
A verdade era uma só. A verdade é que era em Jerusalém, não havia como escapar disso. Essa era uma determinação de Deus e que não deixava para o homem escolher sobre esse assunto. Era algo que Deus havia determinado. E era em Jerusalém. Então, o que eu quero dizer com isso? Que dentro dessa mesma religião, até então, essa religião judaica, havia aqueles que resolveram reunir em outro lugar, em Samaria. Mas a verdade continuou a mesma. Era em Jerusalém o lugar de adoração. E não havia como escapar, por assim dizer, de estar em Jerusalém para adorar. Simpatizasse mais com Samaria ou com outra coisa, não importa. Quer adorar a Deus? É em Jerusalém. Então, dentro do próprio corpo judaico havia essa divisão. Os israelitas tinham se dividido. E, embora achassem que podia ser em Jerusalém, mas Deus nunca aprovou isso. Deus nunca assinou embaixo desse pensamento. Não, continuava sendo Jerusalém. Então, fazendo uma analogia disso com a igreja de Sardes, nós vemos que aconteceu a mesma coisa. Há tantos lugares. Dentro do quê? Do cristianismo. Nós não estamos falando de paganismo, estamos falando de cristianismo. Havia idolatria em Tiatira, no cristianismo, e havia divisões, más doutrinas, sectarismo em Sardes. E o que Deus faz? Qual a ordem de Deus? Então muitos, não sei, mas alguns vendo isso, voltaram à palavra de Deus, voltaram tendo pouca força, né? Em Filadélfia, reuniram-se aquilo que Deus havia falado. O Senhor tinha dito em Mateus 18, onde forem reunidos 2 ou 3 para o meu nome, ali estou eu no meio dele. Não se junta mais nada a isso. Não há necessidade de mais nada a isso. Outro nome? Nem pensar. Por que juntar outro nome ao nome de Cristo? Estar congregado ao nome de Cristo? Por que outras doutrinas que não seja a doutrina de Cristo? E então, ali se reuniram e o Senhor estava no meio deles, estavam desfrutando desse grande privilégio. E depois nós vemos que houve também nesse mesmo ambiente, né? Nessa mesma bênção, nesse mesmo lugar de bênção, tristes divisões, e culminaram no que nós temos hoje, tantos grupos aí. E, num certo sentido, então, essas montanhas continuam. Montanhas indenominacionais, montanhas denominacionais, montanhas abertamente com um grande cartaz de má doutrina, idolatria e tudo. São montanhas. E nós ainda dependemos de Deus nos mostrar onde está esse lugar. Ainda é uma questão apenas de Deus. Não é uma questão dos irmãos, é uma questão apenas de Deus nos mostrar esse lugar. E o que caracteriza esse lugar é Cristo no meio. Cristo está onde 2 ou 3 foram congregados para o nome dele. O Espírito Santo habita em cada crente e também entre crentes. Isso é uma verdade bendita. Mas isso propriamente não caracteriza a igreja no sentido de que Cristo está no meio de 2 ou 3.
Podemos ler uns versículos em Lucas? Exatamente, obrigado. Lucas 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, ali fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. É interessante que nós todos bem conhecemos essa figura desse homem com um cântaro d'água, uma figura do Espírito Santo, né, com a palavra de Deus, guiando esses discípulos ao lugar onde Cristo havia indicado, onde o Senhor havia indicado. E acho interessante essa figura, porque naquela tarde em Jerusalém, todas as casas, cada casa, e talvez até 2 casas, tinham um cordeiro. Tinham um cordeiro. Simbolicamente, cada casa tinha um cordeiro simbolizando a Cristo. Cada casa tinha esse cordeiro imolado, e em cada casa então estava simbolicamente o Cordeiro de Deus. Mas notem, simbolicamente, porque num só lugar estava o Cordeiro de Deus pessoalmente. Em todos os demais estava um cordeiro, mas num só lugar o Cordeiro de Deus pessoalmente. Isso nos faz pensar a diferença que há. Qual a diferença de estarmos em lugares em que estão celebrando também ceia do Senhor, estão celebrando, falando, simbolicamente está ali, está tudo ali, ninguém pode negar o fato. Mas pessoalmente, Cristo está onde 2 ou 3 foram congregados para o nome dele. E isso faz toda a diferença. E o que caracteriza isso é Cristo no meio dos seus. Por isso eu queria ler um versículo em Marcos 9, versículo 38. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Cristo está aqui dizendo algo para João muito importante. Muito importante para os nossos dias. É claro, o Espírito Santo nas Escrituras registra coisas que são para o momento e para depois também. Úteis, coisas úteis para nós nos nossos dias. Porque não há, acredito eu, tanta evidência
disso que aconteceu aqui, como nos nossos dias. Todos falando tanto, não é um hoje, falando em nome de Cristo, curando, fazendo coisas, fazendo obras em nome de Cristo. Nós devemos até dizer, entre parênteses, desonrando o nome de Cristo. Mas aqui, aparentemente, fazendo muito bem. Fazendo algo no nome de Cristo. E o Senhor diz, não os proibais, deixai-os. Mas só que tem um problema. Ele fala no versículo 40, porque quem não é contra nós, é por nós. Ele reconhece aqueles que estão em torno dele. Nós. Ele chama eles e nós. Há uma diferença aqui. Essa diferença é muito importante nós notarmos. Porque quem não é contra nós é por nós. Você estaria contente de fazer algo em nome de Cristo sem estar contando com Cristo no meio? Você estaria contente em servir a Cristo sozinho? Estaria contente em fazer milagres em seu nome, em obras abundantes e tantas coisas, mais até do que se faz entre aqueles que estão com Cristo no meio? É uma pergunta que não estou reprovando, estou fazendo uma pergunta. Você estaria contente? O Senhor diz, deixai-os, não proibais, deixai-os. Mas é esse o seu objetivo? É esse o alvo? Fazer algo em nome dele? Ou contar com ele entre vós? Quem não é contra nós, é por nós. Essa pessoa estava fazendo algo fora. É esse o objetivo de um cristão? Usar o nome de Cristo apenas? Fazer em nome dele muitas coisas? Nem até obter reprovação dele, não, deixai-o. Mas há diferença entre aqueles que estão lá e aqueles que estavam com ele. Porque quem não é contra nós, é por nós. Ele está reconhecendo, está fazendo essa distinção. Por isso é muito importante isso. Esses montes, esse lugar, Deuteronômio, também lá ele fala de altos, árvores frondosas. Para adorar ídolo, qualquer lugar serve. Mas para adorar a Deus, haveria um lugar. E também esses de Samaria, que procuraram estabelecer um outro centro de adoração. E também nós vemos esses daqui, que estão independentes, sozinhos, grupos, independentes, sozinhos. Não importa. Cristo no meio, não importa, ele está em todo lugar. Como Deus onipresente, sem dúvida. Mas, pessoalmente, entre 2 ou 3 que reúnem o seu nome. Por isso, não desanimem, volto a falar a esses que estão aguardando, não desanimem, porque Deus tem um exercício, e esse exercício é dele. Nós, às vezes, somos impacientes e acusamos que outros são fatores de nós não enxergarmos esse lugar, mas não é. Deus tem o seu exercício, tem o seu tempo e vai nos mostrar. Por isso não desanimem, estejam esperando nele, que ele quer. Ele é o primeiro, o mais interessado em que você veja esse lugar, que você tenha esse lugar para adorar. Queria
Também que outros pudessem usar esse tempo. Com o irmão estava falando, e também com outras coisas que durante esse dia que nós estivemos aqui foram faladas. Vamos ler em Mateus 18, onde fala: se tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome ou para meu nome, aí estou no meio deles. Em conexão com isso, 2 versículos que antecedem. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O irmão, no finalzinho da reunião, o Lemão, mencionou sobre a responsabilidade, a nossa posição, mas a nossa situação também. E foi falado que não existe nenhum motivo, aqui foi falado, nenhum motivo para que uma pessoa esteja partindo o pão. Porém, baseado em Romanos 8, que justificados, pois, em Cristo Jesus. E isso o Lemão chegou a comentar, é sempre a confusão que nós fazemos entre posição e estado. Porque se não existe nenhum motivo, então aqueles que estão disciplinados devem voltar imediatamente. Porque o pecado é um motivo para alguém não estar partindo o pão. Não tem nada a ver com a posição dele. O cristão que peca, confessa o seu pecado, é disciplinado e não pode estar partindo o pão porque é o fermento que leveda toda a massa. Então o pecado moral é um motivo para alguém, sendo cristão, não estar aqui partindo o pão, mas sentado lá no fundo se vier a reunião. Não é? Mas nós pensamos sempre na disciplina sobre pecado que é o mais comum que ocorre entre nós, que é o pecado moral. Alguém comete um pecado moral ou alguma coisa confessa e é disciplinado. Mas, que é a base para isso, nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios, vamos ler em 1 Coríntios, o tempo não é muito longo, eu não queria perder a chance de falar dos outros tipos de pecado, mas 1 Coríntios 5, que fala sobre esse homem que estava lá no meio fazendo coisas que nem entre os gentios se fazia, que era o tal dormir com a própria madrasta. E Paulo, em falando sobre isso daí, ele fala: limpai-vos do fermento, para celebrar a festa sem fermento. E isso gera, então, uma disciplina. O versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo se irmão for devasso ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comais. Essa lista não é uma lista completa, porque aqui não está falando nada de assassino, e um assassino partindo o pão não deve estar partindo aqui, né? Não deveria, deve estar fora de comunhão. Versículo 12, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Nós não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, tirai do meio. Então ele não pode estar aqui. Não está falando aqui, tirai ele da posição de justificados. Não está falando isso. Não está mandando tirar ele do corpo de Cristo. Isso ninguém tem essa autoridade, nem mesmo a Assembleia. Mas, havendo o pecado, a necessidade da disciplina. Tirar do meio de vós. Porque o pecado contamina todos. Esse é o pecado moral. Era um homem cometendo uma barbaridade, mesmo naquele tempo onde barbaridade era o termo, né, dos bárbaros mesmo, mas era daquele tempo mesmo, era comum os gentios viverem essa vida dissoluta.
e que está se tornando muito comum hoje também, né? O casamento já é uma instituição que já não tem valor nenhum, porque homem com homem, ou nem querem casar, e o casamento normal que deveria existir entre homem e mulher não está existindo mais, e estão querendo legalizar um casamento que não deveria existir, porque não é uma coisa instituída. E toda essa confusão que nós vemos de mal, de moral, existe. Mas existe, vamos ler em 1 Coríntios 10. O irmão Peixe falou sobre a origem de muitos que vinham da idolatria. Naquele tempo em que o evangelho foi pregado e começou-se a história da igreja aqui, ou ele era gentil, ou ele era judeu, ou ele era da igreja. E era cristão. A palavra cristão significava que ele era uma pessoa que tinha crido em Cristo, portanto estava com aqueles que também criam em Cristo. Porém, o mal entrando, as divisões que houveram, foram cada vez mais dizimando isso. A ponto de, hoje, por exemplo, nós temos milhares de denominações, todas elas dizendo que são cristãos, que usam a Bíblia como a palavra de Deus, acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, que aceitam a Cristo como Salvador, mas que têm diferenças doutrinárias entre eles. Não são a mesa do Senhor. Não são mesa de demônios, mas são mesas de homens. Que hoje existe. Não existia mesa de homens, eu creio, na época que Paulo escreveu isso aqui, mas hoje existe. Que estão contaminadas com um pecado chamado eclesiástico, que é o homem se metendo em outras coisas não de Cristo, em outras religiões. Esse tal não deve estar aqui no meio, partindo o pão. Sim, devemos impedi-lo de estar aqui. Se um irmão aqui, se dizendo irmão, parte o pão conosco, termina aqui, ele vai na igreja X e parte o pão com eles, depois vai para outra igreja Y e parte o pão com eles lá e começa a fazer. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma missão, dizendo que ele é bom em todas as coisas, que ele é polivalente. Isso é um pecado, não tem lugar aqui. Então é um segundo pecado que impede um cristão de estar aqui partindo o pão. E um terceiro que existe, vamos ler em 1 Coríntios 10 primeiro, fala, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Torno a repetir, eu não estou falando que muitas vezes uma pessoa que se envolve em outras denominações é coisa de demônio. Não, não é isso. Mas são mesas de homens, que é tão pecado quanto, ou pior. Porque as coisas que são declaradamente do diabo, nós sabemos e evitamos. Ninguém daqui vai sair daqui e participar de um ritual demoníaco. Ninguém vai fazer isso. Porque todos nós temos o bom senso disso aí, temos o Espírito Santo. Mas se tem o nome de Deus no meio, mas está separado e dividido, e a separação, a divisão é um pecado contra Deus, se está se identificando com o pecado, sim. E não deve estar aqui se estiver fazendo isso. Então, se alguém aqui pensa que pode vir, partir o pão no domingo de manhã aqui, ir embora para casa e na outra semana frequentar as assembleias que existem por aí, considere bem o que você está fazendo. Você não pode estar participando da mesa do Senhor e de outras mesas. Você não pode. Esse pecado realmente impede uma pessoa de estar aqui. E o terceiro é sobre Himeneu e Fileto, que é o outro tipo de pecado, que é o pecado doutrinário. Eles começaram a afirmar coisas que iam além do que a palavra está dizendo. Eles diziam que já havia chegado a ressurreição. E diz a palavra, eles se desviaram da verdade. E do mesmo modo que ele fala de apartar-se, ou de tirar para fora aquele nico de 1 Coríntios 5, também é falado a respeito desses homens que trazem má doutrina, de se apartar deles.
apartar desse iníquo, tirar ele fora. Não é dizer que, olha, eu creio em Cristo, eu tenho o direito de estar aqui partindo o pão. Não é assim que funciona a coisa. Não é questão de direitos, não, e deveres. É a questão de a mesa do Senhor é um lugar santo, é a pessoa do Senhor Jesus no nosso meio. E o mal no meio não pode ficar. Então, quer seja um pecado moral, quer seja um pecado doutrinário, quer seja um pecado eclesiástico, é sim um impedimento de um verdadeiro cristão que está num desses pecados, ou em todos, estar aqui partindo o pão. E isso tem muito a ver em conexão com quem tem falado, com o que o irmão estava falando a respeito do verdadeiro lugar. Muitas vezes, alguém pede seu lugar à mesa. E devemos considerar que nós estamos numa situação hoje muito difícil, porque há tantas coisas, tantas denominações, tantas misturas, que nós temos que ser muito criteriosos para não deixar alguém que devia estar aqui dentro de fora, e o mesmo perigo, colocar para dentro alguém que deveria estar fora. Porque a mesa do Senhor não é um tubo de ensaio em que fazemos experiências. Vamos pôr ele para dentro. Se funcionar, ele fica. Se não funcionar, joga fora. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque a palavra é bem clara a esse respeito em Mateus 18 que nós lemos. Ele colocou homens, reuniu esses homens num lugar onde ele se coloca no meio, ele é a força de atração desse lugar, mas esses homens têm responsabilidades. Não é falar assim, Deus sabe e vai cuidar, deixa entrar quem quiser, depois quem não é, Deus tira. Não é assim que funciona. Ele colocou homens que tomam decisões, liga ou desliga. E isso não é uma coisa que é só assim, fala, não vou ele não vai ligar, não. Não é assim que é feito. Tem que haver da parte da Assembleia exercício. Muitas vezes, orar e saber, sabe, essa pessoa, ela é digna de estar aqui? Não é esse o ponto, porque nenhum de nós é digno. Não é questão de dignidade, se ela é boa, se ela faz obras, se ela faz isso ou faz aquilo, se ela é um bom testemunho cristão ou não. Mas há necessidade que a Assembleia ligue em conexão com o que Deus quer. E olha, isso não é fácil. Então, duas coisas podem acontecer quando alguém pede o seu lugar à mesa e há uma certa demora. Ou ele fica impaciente e começa a instigar a falha de alguém, buscar a falha, ou ele se rebela e se afasta. Em ambos esses casos, fica evidente que Deus está querendo ensinar alguma coisa para ele e para a Assembleia. Para ele e para a Assembleia. Fica bem evidente. Mas se, portanto, há da parte daquele que pede o seu lugar, o entendimento de que onde o Senhor está é ali que eu quero estar, o que falarem, tá bom. Deus é soberano. Muitos perguntaram isso daí, é um assunto que leva a mais outros assuntos, mas eu vou falar rapidamente. Recentemente houve uma divisão no norte, no Canadá, e muitos jovens foram embora nessa divisão, porque eles falavam assim, como que eu vou saber se a decisão da Assembleia é da Assembleia mesmo? Que não são homens tomando decisões. Uma bela desculpa para ir embora, se está a fim de ir embora. Mas não é desculpa. Porque, na realidade, mesmo que uma Assembleia tome uma decisão e erradamente tome essa decisão, ela está respondendo perante o Senhor. E se alguém, do lado de fora, sofre algum dano por isso, ele tem acesso direto com o chefe da casa, com o cabeça. Ele pode orar. E Deus vai cuidar. Se essa Assembleia está fazendo algo errado, tomando uma atitude errada, Deus vai falar com essa Assembleia e vai disciplinar ela como um todo, e eles vão ter que aprender isso daí. Por isso que eu falei que quando existe demora da parte da decisão, ambos
vão ter que aprender alguma coisa. Tanto a Assembleia, quanto aquele que está lá fora esperando. Mas, sinceramente, não é um lugar de direito estar à mesa do Senhor. Não é um direito que Cristo adquiriu por mim. Ele adquiriu por mim uma posição, e por cada um de nós que crê. Justificados, já nenhuma condenação há. Essa é a nossa posição. Assentados nos lugares celestiais. E veja como o mal doutrinal é esse que o que Himeneu e Fileto falou. Que a ressurreição já tinha chegado. Porque talvez em Colossenses eles leram, já estamos ressuscitados com Cristo. Talvez eles tenham ouvido Paulo falar, já não sou mais eu que vivo, é Cristo. E nós já tivemos no nosso meio um dizendo que ele era Cristo. Ele está aqui partindo o pão agora? Por que não? Não tem direito? Ele não é crente? Até hoje ele fala que ele é crente, que ele é cristão. Mas por que ele não está aqui? Porque ele era um herético. E ele não devia estar aqui. Todas essas coisas geram da nossa parte, às vezes, muito temor. Porque quando os irmãos são questionados, ou se chega aos irmãos e pede de uma localidade para ser recebido à mesa do Senhor, eles têm uma responsabilidade muito grande. Eles não estão decidindo uma coisa assim, sabe? Alguém que bate na minha porta e fala, posso entrar. Eu lá em casa, eu sou o dono. Se eu não quiser que não entre, não entra. E se eu quiser que entre, entra mesmo que seja errado. Mas eu respondo por aquilo lá. Mas aqui nós estamos administrando uma casa que não é nossa. Então a responsabilidade é muito maior. É muito maior. Então, como o irmão disse, que haja entendimento e paciência de ambas as partes quando isso acontece. Porque estar à mesa do Senhor realmente é um privilégio. Mas não existe nenhuma lei ou regra que fale, ó, trouxe meu advogado aqui e eu quero ter meu direito aqui. Porque se eu não tiver, eu vou dividir isso aqui. Isso é o que o inimigo faz. Assim, é um privilégio estar aqui. O Senhor pediu que partíssemos o pão, que fizéssemos isso em sua memória. Mas eu já conheço 2 casos de pessoas que saíram e falaram, bom, o Senhor quer que eu faça isso. E começaram a partir o pão também. Separado. Um deles, quando fez esse ato de partir esse pão, falou, errei. E voltou para sua assembleia, tomou seu lugar e ficou 5 anos esperando para ser restaurado. Em silêncio, quieto lá no fundo. Durante 5 anos. Mas teve um outro que falou assim, não, vocês podem me colocar fora de comunhão. Mas eu jamais vou deixar de vir aqui porque eu sei que o Senhor está aqui no meio. Ele falou isso e veio um domingo só. Porque no segundo, depois da sua disciplina, ele já estava partindo o pão com o outro que foi junto com ele. Era a ceia do Senhor que ele estava fazendo? Ou a sua própria ceia? O Senhor pediu realmente que fizéssemos isso em memória. Mas aonde? Como o irmão disse, aonde isso? Em qualquer lugar? Não. Ele tem um lugar para ser feito. E se você quer o seu lugar, então submeta-se à autoridade do Senhor na Assembleia. Não queira impor a sua vontade. Não se rebele. Não se desanime. Mas entenda, Deus está fazendo o seu trabalho. Os homens estão tentando atrapalhar isso, mas Deus está fazendo a sua obra ainda, continua fazendo, e Ele não vai falhar. E a seu devido tempo, tudo é esclarecido. Como foi, por exemplo, nesses 2 casos que eu citei, que eu não vou falar nomes aqui, mas que eu citei, que saíram, foram partir seu próprio pão. Não tiveram paciência para aguardar e tiveram que sofrer as consequências. Cada um sofreu as suas consequências. Mas ambos, eu creio, um eu tenho certeza aprendeu e muito bem, o outro ainda não sei aonde vai dar, mas o tempo é o maior mestre que nós podemos ter. O tempo é o maior mestre. Dê tempo ao tempo e no final de tudo, nós vamos olhar as sandálias nos pés e ver que os 40 anos no deserto não estragou a sandália. Porque Deus cuidou.
não porque nós somos alguma coisa. Então, passado o nosso tempo aqui, a nossa peregrinação aqui na terra, quando chegarmos na glória, nós vamos olhar e ver, olha, tudo aquilo que no passado aconteceu, quantas coisas eu errei e como a mão de Deus me cuidava. Mais ou menos como eu vejo hoje, quando eu olho atrás da minha juventude e as barbaridades que eu fazia, e falar, a mão de Deus me guardou até aqui, porque eu já era para estar morto há muito tempo. Eu já era para estar fora desse caminho há muito tempo. Mas a mão de Deus tem cuidado. Então, eu quero que fique bem claro aqui que nós nunca devemos confundir posição com estado. Um crente, todo crente tem essa posição, ressuscitado, estando em Cristo Jesus, uma posição de sem condenação, justificados, mas o estado, o meu, varia do seu, de qualquer. Cada um tem a sua comunhão com Deus e sabe como se encontra. E é função de cada um buscar fazer a vontade de Deus, não a sua própria. É aí entra o estado. E se o meu estado for tão deplorável que me gere uma disciplina, eu tenho que tomar meu lugar e aguardar 3 dias, que não são 3 dias de 24 horas. É o tempo em que Deus está fazendo esse exercício. Não pode ser antes, não pode ser depois. Tem que ser nesse tempo. E certamente será bem feito quando é feito no tempo de Deus. E vai ser sempre errado e estragado quando nós quisermos meter o nosso dedo nisso daí. Nós vamos estar querendo ajudar a Deus? Falando, olha, não está suficiente, deixa eu dar uma ajudadinha? Nós não podemos. Nós sempre atrapalhamos. Deixemos que Deus nos ensine, fale conosco e nos guie nesse deserto sem murmurações. Sem murmurações. Antes, nos humilhando na sua presença, sabendo que Ele nos quer bem, Ele nos ama e nos quer aqui, reunidos a esse nome precioso. Que andemos de um modo digno desse chamado que temos.